Olá, saudações a todos. Bem-vindos à nossa segunda aula de Matemática 1 da quarta semana do mês de outubro, onde hoje a gente vai reforçar o que a gente havia estudado ontem, que foi a amplitude total de um conjunto de dados, e vocês irão resolver os exercícios da página 187 e também as questões que estão no PDF, que vai ser disponibilizado no grupo da turma e também na plataforma do Google Classroom, certo? Desejo que todos estejam bem, desejo uma ótima tarde, que todos estejam com o caderno em mãos para fazer as principais anotações. E também não esquecer de que amanhã, quinta-feira, nós temos o nosso plantão de tira dúvidas, que acontece a partir das 13h30, e que também vocês podem estar lançando as principais dúvidas no grupo do WhatsApp ou procurando-me no privado e falando comigo. Também não esqueçam de postar as fotos dos anexos da atividade no Classroom, tá bom? Pessoal, nós vimos que a amplitude total de um conjunto de dados, ela nos permite ter uma maior precisão em relação aos dados estatísticos, não é? Comparado com as medidas de tendência central, como a média, que também havíamos estudado em uma outra aula. Sendo assim, a amplitude consiste em você subtrair o maior e o menor valor observado. Para isso, vocês irão organizar os dados em ordem crescente ou decrescente, né? Irão ver quem é o maior valor, quem é o menor valor e o maior valor e vai subtrair esses valores. Observem na tabela os jogadores e as suas respectivas pontuações. Vejam que o Eric fez 25 pontos, o Paulo 24 pontos, Renato 28 pontos, Natan 26 pontos e o Renan 22 pontos. Primeiramente, para calcular a amplitude, como eu falei antes, a gente vai organizar os dados em ordem crescente ou decrescente. Segundo, a gente vai observar o maior e o menor valor. E terceiro, a gente vai subtrair esses valores. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos organizar os valores encontrados na tabela em ordem crescente. Vejam aí, 22, 24, 25, 26 e 28. O menor valor é o 22 e o maior valor é o número 28. Agora vamos subtrair 28 menos 22, que é igual a 6. Assim, a amplitude total nesse conjunto de dados analisado são 6, tá bom? Lá na página do módulo diz o seguinte: os gráficos de setores são usados para representar as partes do... Eles são formados por um que representa o dividindo em... que representam cada uma desse total. Vocês vão preencher esse quadro com as palavras corretas a respeito do gráfico de setores. Segundo quadro, A é calculada adicionando os valores e dividindo o resultado pela quantidade de valores adicionados. Aí você vai dizer a que medida de tendência central esse conceito se refere. Próximo, A é calculada adicionando o produto dos valores pelo respectivo peso e dividindo o resultado pela soma dos pesos. Pessoal, esses conceitos a gente já havia estudado em uma outra aula, tá bom? Então, creio que vocês não têm muita dúvida em relação a isso. Para calcular A de um conjunto de dados, devemos efetuar a subtração entre o maior valor e o menor valor. A gente acabou de ver esse conceito, né? Após a atividade do módulo, também temos a atividade do PDF, em que a primeira questão diz o seguinte: um professor fez uma pesquisa de idade em uma turma do ensino médio, composta por 15 alunos, e obteve os seguintes resultados: 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 14, 16, 16, 16, 17, 17, 18 e 18.
qual é a amplitude das idades dos alunos dessa sala de aula? Então, usando o conceito de amplitude, vocês irão calcular observando esse conjunto de dados. Questão 2. O treinador de um time de futebol resolveu dispensar os 2 jogadores mais velhos e os 2 jogadores mais jovens de seu time. Feito isso, determinou a amplitude das idades dos jogadores restantes. A lista com as idades de todos os jogadores é a seguinte: 14, 14, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 25, 16, 19, 30, 31, 32, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 39, 40 e 41. Qual foi a amplitude encontrada por esse treinador? Então, vocês irão aí responder. Terceira, as taxas de juros recebidas por 10 ações durante um certo período foram medidas em porcentagens: 2,59, 2,64, 2,60, 2,62, 2,57, 2,61, 2,50, 2,63 e 2,64. Calcule a média e a amplitude. Vejam que na questão 3, vocês não irão calcular somente a média ou a amplitude. Vocês irão calcular essas duas medidas, tanto a média aritmética quanto a amplitude. Não esquecendo que para calcular a média ponderada é necessário ter os pesos, né? Quarta questão. Para facilitar um projeto de ampliação de rede de esgoto de uma certa região de uma cidade, as autoridades tomaram uma amostra do tamanho de 50 dos 270 quarteirões que compõem a região e foram encontrados os seguintes números de casas por quarteirão. Então, vocês podem ver nessa tabela os números das casas: 2, 14, 18, 22, 26, 32, 45, 59, 66, 80 e assim por diante. Então, vocês vão analisar esses números, certo? E vão calcular a amplitude total desse conjunto de dados. Não esquecendo que vocês deverão organizar em ordem crescente ou decrescente. Crescente do menor valor para o maior, decrescente do maior valor para o menor. Após isso, vocês vão analisar o menor valor e o maior valor e vai subtrair esses dois valores. Ao subtrair, vocês já sabem que encontraram a amplitude total do conjunto de dados observado. Pessoal, nessa semana vocês tiveram atividade da aula passada, de ontem. Hoje vocês estão tendo mais uma atividade, que são questões do módulo 3, mais questões do PDF, tá bom? Então vocês não podem esquecer de que ao resolver as questões, vocês devem tirar as fotos e postar nos anexos da atividade. Também não deixem para a última hora, que é para não acumular atividades, né? Que é para não ter excesso de atividades para fazer tudo em cima da hora e não ter o tempo de postar essas atividades na plataforma. Também não esquecer de que toda quinta-feira nós temos o nosso encontro através do Google Meet, que acontece a partir das 13h30, como eu falei há pouco tempo, que é o nosso plantão de tira dúvidas. E qualquer dúvida, estou à disposição. Lembrando que estamos bem próximo de finalizar o nosso módulo 3, que diga. E amanhã nós teremos videoaulas de Matemática 2, onde daremos continuidade ao conteúdo visto na aula passada. E assim, pessoal, agradeço demais a atenção de todos. Que todos vocês tenham uma ótima tarde. Concentração nos estudos. Não esqueçam de fazer
as anotações dos principais pontos estudados, porque a organização ela é fundamental nesse processo de atividades remotas, né? Até porque vocês estão tendo autonomia de assistir a videoaula no horário melhor, né? Quantas vezes vocês quiserem, mas que deve-se haver responsabilidade, tá bom? Pessoal, tenham todos uma excelente tarde. Aqui fica muito obrigado e até a nossa próxima aula.